assim. Comecei com os quadrinhos da Disney, Pato Donald e tudo mais. Li também Turma da Mônica. Gostava muito de mangás, assim, e trabalhos feitos por mulheres. Eu gostava daquele traço delicado e sinuoso. E depois, quando eu fui conhecendo mais trabalhos ocidentais, né, depois de sair daquele vício do mangá, conheci muitas autobiografias, trabalhos autorais, e eu achei isso muito interessante. E aí também tem essa coisa assim de, por que eu não posso fazer também quadrinhos? Eu faço quadrinhos, produzo quadrinhos, escrevo, desenho, estudo, leio. Atualmente eu estou estudando quadrinhos autobiográficos, mais especificamente os que são produzidos por mulheres. O mais popular é Persepolis, da Marjane Satrapi, que ganhou prêmios e teve uma animação produzida. Essa pesquisa surgiu da seguinte pergunta. Eu estava conversando com o meu orientador, ele perguntou assim, qual é a diferença entre um quadrinho produzido por mulher e um quadrinho produzido por homem. Daí eu acho que o tipo de trabalho que reflete mais essa diferença, essas particularidades, são os quadrinhos autobiográficos, obviamente. Todo o processo de produção, roteiro, desenho e tudo mais, são feitos pelos próprios autores. Então, a gente vê as características mais pessoais, assim, a própria personalidade dele empregada naquele trabalho. E é isso que eu estou estudando, assim, como a mulher se constrói, como a mulher se representa nesse trabalho. No universo de trabalhos produzidos por mulheres, selecionei alguns, é muito difícil escolher, para estudar e mostrar essas particularidades, essas representações. Bem, de início, como eu não sabia muito bem garimpar o projeto, eu escolhi 4 trabalhos. Da Marjane, porque conta boa parte da história dela, da saída do país e tudo mais. O da Alison Bechdel com Fun Home. Como contraponto, né, pra dar uma ideia de comparativo, eu escolhi o Maus, do Art Spiegelman, ganhou o Pulitzer, e o Palestina, do Joe Sacco. O primeiro artigo foi sobre esses 4 trabalhos e fazendo uma comparação, assim, de quais as diferenças entre eles. Com muita vontade de estudar o da Alison Bechdel, porque ela tem 2 trabalhos, assim, Fun Home, que o foco é mais na relação dela com o pai dela, e Você é Minha Mãe. Não é só a relação dela com a mãe dela, mas também como ela se sentia em relação aos pais dela. Geralmente, se não é regra, os traços femininos são mais delicados, mais sinuosos. Tem algo de diferente, assim, no traço do homem, que às vezes tem uma certa rigidez. Geralmente, as mulheres são mais introspectivas nas próprias histórias, ou seja, elas refletem muito sobre elas e sobre a relação ao mundo, às pessoas. Os homens revelam feitos pessoais, tanto que, por exemplo, no Maus, o Fivush e a Hayden, na contação das narrativas de vida, os pais, eles tendem a contar mais feitos pessoais. O Vladek, ele fala muito das conquistas deles. Conquistei a Anja, não sei o quê, e fiz uma empresa. Quando foi na guerra, nos campos de concentração, eu conseguia chocolate, eu conseguia isso. Então, ele fala muito dos feitos pessoais dele, das conquistas. As mulheres, elas tendem a ser mais introspectivas, assim, elas falam como é que elas estavam sem sentido. Nos masculinos, eles são mais focados em determinados personagens, assim, eu tô falando da história do meu pai, eu tô falando da história de fulano de tal, tô falando da minha história. Então tem menos referência a outras pessoas, a outras relações. Há uma valorização maior do texto, isso já é uma observação pessoal, uma conclusão minha. Elas fortalecem mais o texto do que a imagem. É como se a imagem fosse um acessório do texto, como se o texto por si só já fizesse um grande trabalho nas autobiografias femininas. Nas masculinas, você vê que há uma valorização maior da imagem, às vezes são mais rebuscadas, mais detalhadas. E o texto é um acessório da imagem. Muito rebuscamento de texto, muita introspecção, muita reflexão nos trabalhos da Bechdel, da Marjane, do que no Palestina e no Maus. Assim, apesar dessas conclusões de homens são mais imagéticos, mulheres mais textuais, eu acredito que isso não seja uma regra, mas são detalhes que a gente pode perceber. Assim, o trabalho do Craig Thompson, Retalhos, que é autobiográfico, você vê que ele é bem introspectivo, né? Ao contrário, assim, da minha própria conclusão nos trabalhos, nos objetos que eu pesquisei, ele é mais sentimental, ele é mais introspectivo, bem reflexivo, mas ainda a gente observa assim, isso é fechado a um determinado círculo de pessoas. Na Marjane, por exemplo, ela cita não só a família dela, mas amigos, pessoas que ela conheceu na Áustria, se eu não me engano, que foi o país que ela ficou, a garota com quem ela morou, a governanta de um local lá que ela morou, o namorado dela, o ficante, uma gama de pessoas assim que ela conheceu durante a vida dela. E a gente não vê tanto isso no masculino. Acho que tem, digamos assim, mais foco, assim, tem fulano, fulano, fulano. A narrativa precisa desses personagens.
Ainda tem muito pouco, né? Até porque eu acho que tinha esse preconceito acadêmico, não só com os quadrinhos, mas com mídia, o estudo de mídias de massa, com o estudo de imagens, né? Tipo, o pessoal gosta muito daquela coisa bem rígida, texto e tal. Claro que isso tá se quebrando. Assim, tipo, você vê várias faculdades que já têm cadeiras que são relacionadas ao estudo de quadrinhos, até quadrinhos autobiográficos mesmo, isso dentro do ramo da comunicação, né? Então, eu acho que tá caminhando para assim, uma coisa maior. Lá em São Paulo, no mês de agosto, teve a segunda Jornada Internacional de Quadrinhos. É um encontro na universidade, na USP, de pesquisadores de quadrinhos, não só do Brasil, mas do mundo. Falar da pesquisa acadêmica dos seus países, das suas conclusões sobre determinado objeto na área, narrativa. Então, são várias vertentes, assim, que podemos ver nos quadrinhos. Foi excelente, assim. Eu acreditava que não tinha muitos estudos na área que eu tô vendo, assim, que é mais de autobiografia, e tinha outras pessoas lá que compartilhavam do mesmo interesse. Então foi bom encontrar pessoas com esse mesmo interesse, porque a gente vai conhecendo outros trabalhos, compartilha assim, eu tô estudando tais autores. É um bom ambiente assim para você compartilhar do seu interesse acadêmico ali com pessoas que gostam de quadrinhos e tudo mais. Tem um feedback bem melhor assim, do que, por exemplo, um evento de comunicação, porque são várias coisas dentro da comunicação. Já nos quadrinhos não, já fecha um pouco mais o leque, a gente se foca mais no tema e tem essa familiarização com as pessoas que estão lá, porque elas também gostam de quadrinhos e estão estudando quadrinhos, entendem o que é um quadrinho, talvez. Estou pensando, assim, eu já dei umas rabiscadas, mas tá em off. Eu sou Juliana Braga, 20 anos, e faço jornalismo na UFC.